Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para ler um conto de Conceição Evaristo, maravilhosa. Espero que não tenha aviso de direito autoral. Shirley Paixão, referências na descrição do vídeo. Foi assim, me contou Shirley Paixão, quando vi caído o corpo ensanguentado daquele que tinha sido meu homem. Nenhuma compaixão tive. E se não fosse uma vizinha, eu continuaria o meu insano ato. Queria matá-lo. Queria acabar com aquele malacafento. Mas ele é tão ruim que não morreu. Não adianta me perguntar se me arrependi. Arrependi não. Confessei à polícia o meu desejo, a minha intenção. Não que eu tivesse planejado, nunca. Vivíamos bem, as brigas e os desentendimentos que às vezes surgiam entre nós eram por questões corriqueiras, como na vida de qualquer casal. Nada demais. Mas no momento em que tudo aconteceu, eu só tinha uma certeza. Aquele homem não merecia viver. Havia anos que estávamos juntos. Quando ele veio para minha casa, trouxe as 3 meninas. Elas eram ainda pequenas. As minhas 2 regulavam idade com as dele. As 5 meninas tinham idades entre 5 e 9 anos. E logo, logo, selaram irmandade entre elas. Pessoas desconhecidas, não sabedoras da nossa vida, nem imaginavam que o parentesco entre elas não tivesse o laço sanguíneo, pois fisicamente se assemelhavam. Assim como as minhas meninas pareciam ter esquecido a fugaz presença de um pai, evadido no tempo e no espaço, que tinha ido embora sem nunca dar notícia, e adotaram como verdadeiro pai aquele que fazia presente e parecia gostar delas, as meninas dele ganharam meu coração. O desamparo delas, a silenciosa lembrança da mãe morta, de quem elas não falavam nunca, tudo me fez enternecer por elas. As meninas, filhas dele, se tornaram tão minhas quanto as minhas. Mãe me tornei de todas. E assim segui a vida complicada entre nós. Eu feliz, assistindo as minhas 5 meninas crescendo, uma confraria de mulheres. Às vezes, o homem da casa nos acusava, implicando com o nosso estar sempre junto. Nunca me importei com as investidas dele contra a feminina aliança que nos fortalecia. Não sei explicar, mas em alguns momentos eu chegava a pensar que estávamos nos fortalecendo para um dia enfrentarmos uma luta. Uma batalha nos esperava. E no centro do combate, o inimigo seria ele. Mas como? Por que ele? Até que o tempo me deu a amarga resposta, e entendi então os sinais que eu intuía e que recusava decifrar. Seni, a mais velha das minhas filhas, a menina que havia chegado à minha casa quando faltavam 3 meses para completar 5 anos, sempre foi a mais arredia. Não por gestos, mas por palavras. Era capaz de ficar longo tempo de mãos dadas com as irmãs ou comigo, sem dizer nada, em profundo silêncio. Nos primeiros tempos de nosso convívio, era mais caladinha ainda. Respeitei sua pouca fala, imaginei saudades contidas e incompreensão diante da morte da mãe. Ao pai faltava paciência, vivia implicando com ela. Via-se que Seni não era a sua preferida, pelo contrário. Eu, percebendo a dificuldade da relação dele com a menina, procurei ampará-la, abrigá-la mais e mais em mim. Imaginava a falta que ela sentia da mãe. E assim ela foi crescendo, alternando períodos de pouca ou nenhuma fala. Em meio a 5, sobressaía-se pela timidez. Entretanto, ali pelos seus 12 anos, já era uma mocinha feita, zelosa com ela mesma e mais ainda com as irmãs. Eu procurava desviá-la do caminho de uma responsabilidade que não era dela, ao perceber o excesso de cuidado e os gestos de proteção com que ela cercava as irmãs e, às vezes, se eu permitisse, até a mim. Sempre de pouca conversa, mas de um desmedido amor por quem convivesse com ela. Na escola, tinha também um comportamento exemplar. Suas notas estavam sempre acima da média. Certa vez, uma de suas professoras me chamou para saber se em casa éramos severos com ela. Ela observara que Seni tinha mania de perfeição e uma autocensura muito grande. Expliquei para a moça que não, que o pai implicava muito com ela, mas pouco ou nada exigia. Quando se dirigia à menina, era sempre para desvalorizá-la, constantemente com palavras de deboche,
apesar da minha insistência em apontar o modo cruel com que ele tratava a filha. E que de minha parte eu fazia tudo para aliviá-la das exigências que ela mesma se impunha. Na época, ficou combinado que, com o auxílio da escola, procuraríamos um acompanhamento psicológico para Ceni. Saí da escola mais preocupada ainda com o comportamento da menina. Será que ela se julgava culpada pela morte da mãe? E a busca da perfeição seria uma maneira de purgar a sua culpa? Dizem que as crianças pequenas costumam reagir assim diante da morte de um ente querido. Quando comentei com o pai dela a conversa e os conselhos da professora, ele teve um acesso de raiva. Só faltou agredir fisicamente a menina, e acho mesmo que não investiu contra ela porque eu estava por perto. Ceni entrou em pânico. Chorava desesperadamente, me agarrava com tamanha força, como se quisesse enfiar o corpo dela dentro do meu, como se pedisse abrigo no mais profundo de mim. A sensação que eu tive foi como se ela tivesse regredido no tempo. Não era uma mocinha de 12 anos que chorava, e sim uma menininha desesperada, pedindo socorro. Encarei o homem que ainda era meu marido. Ele olhava de modo estranho para a filha. Temi por ela e por mim. Gritei com raiva para que ele saísse da sala e me deixasse com Ceni, que era filha dele. Não era tanto assim, já que ele não tinha por ela o amor de pai. Abracei minha menina de 12 anos, a que eu não tinha parido, mas que eu tinha certeza ser ela também minha filha. Por ela e pelas outras, eu morreria ou mataria se preciso fosse. E necessário foi o gesto extremado meu de quase matá-lo. Foi com uma precisão quase mortal que golpeei a cabeça do infame. Ao relembrar o acontecido, sinto o mesmo ódio. Repito que não me arrependi. Se há um arrependimento, foi de ter confiado naquele homem que contaminou de dores a vida de minhas meninas. Às vezes, penso que tudo estava desenhado para fazer parte do meu caminho. Foi preciso que o ordinário chegasse à minha casa com as 3 filhas para que elas fossem salvas da crueldade do pai. E tamanha foi a crueldade dele. Horas depois de ter sido enxotado da sala por Sheila e Paixão, o homem retornou à casa e, aproveitando que ela já estava dormindo, se encaminhou devagar para o quarto das meninas. Então puxou violentamente Ceni da cama, modificando naquela noite a maneira silenciosa como ele retirava a filha do quarto e levava aos fundos da casa para machucá-la, como vinha acontecendo há meses. Naquela noite o animal estava furioso, afirma Shirley chorando. Que Ceni, para sua salvação, fez do medo, do pavor, coragem, engrossando coragem, e se rompeu em prantos e gritos. As irmãs acordaram apavoradas, engrossando a gritaria e pedindo socorro. Em princípio, não reconheceram o pai. Só podia ser um estranho. E começaram a chamar por ele e por mim. Nem assim o desgraçado recuou e avançou sobre Ceni, gritando, xingando os maiores impropérios, rasgando as vestes e expondo a nudez daquele corpo ainda meio menina, violentado diversas vezes por ele, desde quando a mãe dela falecera. Nesse momento eu já havia alcançado o quarto das meninas no andar superior e não conseguia atinar como alguém que não tivesse a chave pudesse ter entrado em nossa casa. Só podia ser ele, mas não imaginava a brutalidade da cena. Por um momento pensei que ele, na ignorância dele, tivesse subido ao quarto para brigar mais uma vez com Ceni. Foi quando assisti à cena mais dolorosa da minha vida. Um homem esbravejando, tentando agarrar, possuir, violentar o corpo nu de uma menina, enquanto outras vozes suplicantes, desesperadas, desamparadas, chamavam por socorro. Pediam ajuda ao pai sem perceberem que ele era o próprio algoz. Naquele instante, a vida para mim perdeu o sentido, ou ganhou mais, não sei. Eu precisava salvar minha filha, que literalmente estava sob as garras daquele monstro. Seria matar ou morrer? Morrer eu não poderia, senão ele seria vitorioso e levaria seu intento até o fim. E a salvação veio. Uma pequena barra de ferro, que funcionava como tranca para a janela, jazia em um dos cantos do quarto. Foi só um levantar e abaixar da barra. Quando vi o animal ruim, caiu estatelado no chão. Na metade do segundo movimento, alguém me segurou. Uma vizinha. Outras e outras pessoas chegaram, despertadas pelos gritos. A menorzinha delas, sem que eu percebesse, saiu do quarto gritando à vizinha e abrindo a porta.
Depois vieram mais e mais sofrimentos. A imagem da minha menina nua, desamparada, envergonhada diante de mim, das irmãs e dos vizinhos, eu jamais esquecerei. Só quando vi o maldito estendido no chão, foi que corri para proteger Seni, e a sensação que experimentei foi a de que eu pegava um bebê estrangulado no meu colo. Naquele momento, naquele momento de total incompreensão diante da vida, eu não sabia o que dizer para Seni. Somente a embrulhei no lençol e fiquei com ela no colo. Chorávamos. Ela, as irmãs e eu. Esquecemos o corpo caído no chão. Não sei quanto tempo passou. Não sei dizer direito quem decidiu o que fazer. Só me lembro de ter cumprido ordens como não banhar a menina, entregá-la para minha amiga Luzia para levá-la ao exame de corpo de delito. Fui aconselhada a fugir do flagrante. Eu deveria ir para a casa de uma das minhas irmãs. Tudo indicava que o homem estava morto. Não importava, porém. Eu só queria ficar com Seni, que já não chorava, não falava. Apática, parecia estar fora do mundo, enquanto as outras meninas desesperadamente se agarravam a mim. O homem não estava morto. Recuperou a vida na cadeia. Eu vivia ainda tempos da minha meia-morte atrás das grades, longe das minhas filhas e de toda a minha gente, por ter quase matado aquele animal. Sei que não se pode e nem se deve fazer justiça com as próprias mãos, mas o meu ato foi o de livrar a minha filha. Não tinha outro jeito. Era um homem alto e forte. Só um golpe bem dado poderia conter a força bruta dele. Fiquei 3 anos presa. Depois ganhei a condicional. Hoje, quase 30 anos depois desses dolorosos fatos acontecidos, continuamos a vida. Das meninas, 3 já me deram netos, estão felizes. Seni e a mais nova continuam morando comigo. A nossa irmandade, a confraria das mulheres, é agora fortalecida por uma geração de meninas netas que desponta. Seni continua buscando formas de suplantar as dores do passado. Creio que ao longo do tempo vem conseguindo. Entretanto, aprofunda a cada dia o seu dom de proteger e cuidar da vida das pessoas. É uma excelente médica. Escolheu o ramo da pediatria.